Olá pessoal, vamos para mais um podcast no Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje, o podcast Uniara recebe Diego Souza, narrador de jogos da Associação Ferroviária de Esportes. Diego, um prazerzaço em recebê-lo aqui. A Uniara agradece demais sua presença. Seja bem-vindo. Que agradeço, Alexandre, pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Me sinto lisonjeado, né, por tantas feras que já passaram por aqui, né, estar aqui para bater papo e contar um pouquinho da história, né, esse trabalho importante aí, que é o qual eu já parabenizo vocês aí pelo trabalho, a gente sempre está acompanhando, né, e prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá. Você é narrador de jogo de futebol. No Brasil, nós temos uma tradição muito grande de grandes narradores. Eu vou citar só dois aqui como exemplo, né, porque você é uma figura do rádio, nem vou mencionar os caras da TV, para a gente ficar em dois aqui. Osmar Santos, o pai da matéria, e Fiore Giliotti. Foram dois grandes narradores esportivos. E eu lhe pergunto, como é que você diz assim, eu vou ser narrador esportivo? Esses caras serviram de inspiração para você? Você se lembra deles? É da sua época? Como é que foi isso aí? Olha, meio que acaso. Na verdade, assim, respiro futebol desde criança, né? Desde criança e sempre acompanhando futebol de rádio. Sempre foi futebol de rádio. Lógico, pela TV também, mas o rádio... Raiz demais, né? Aquela emoção, a flor emoção da pele do rádio e tal, realmente né? é diferente. Então, quando eu era garoto, por exemplo, eu era levado no estádio por um tio, né? Um tio, meu pai não era muito fã de futebol, então um tio meu que... E você era araraquarense? Araraquarense. Então me levava para o estádio, jogos da Ferroviária, e meu tio ia com o radinho, torcida toda com o radinho, então aí começa a paixão, né? E aí, como eu era pequeno, então eu jogava bola, por exemplo, então eu ficava brincando eu mesmo, narrando eu jogando, né? Tipo, punha as cadeiras, de bravas cadeiras, enfim. E começou... Aí, mas, tipo, sem ter ideia de querer ser narrador, enfim, o sonho de todo menino era ser jogador de futebol, né? Mas não jogava tão bem assim, não, pra ser a ponto de ser profissional. Isso é clássico. Então, né, normalmente fala, não, eu jogava bem, não, eu jogava. Mais ou menos, então, mas não dava, não tinha futuro. E me machuquei, né? Machuquei o joelho muito cedo, então tive que parar de jogar bola muito cedo. Mas aí, como eu falei que o futebol, na verdade, tá no sangue desde criança, né? Já depois de casado já mesmo, tô com 39, né? Parece que não, carinha de 20, mas 39 já. Tá modesto o homem aqui, hein? Carinha de 20, olha só. Pois rolou com o pneu murcho, né? Mas assim, Alexandre, aí o que acontece? Eu tinha que procurar uma alternativa, eu não podia mais jogar futebol, né? E eu fui um cara que sempre joguei videogame, né? Então eu gostava de jogar videogame e futebol também. Tudo em casa era futebol. Quando eu era moleque, eu arrancava a cabeça das bonecas das minhas irmãs, saía chutando. Tudo que eu via em casa, eu chutava. Então, E aí, né, depois de casado, machucado, não podia jogar, eu entrei para campeonatos de futebol de videogame. Comecei a organizar campeonato de futebol de videogame. Que foi aí que abriu a porta para a narração. Vou chegar lá. Era campeonato que eu organizava do Brasil todo, então tinha cara de tudo quanto é lado do Brasil, né? E o campeonato era meu, eu organizava, era primeiro com amigos, depois começou a ter premiação, o negócio começou a ficar sério, né? As disputas começaram a ficar sério. Pô, veio vários pro players, né? Assim, chamados, que eram os caras que realmente jogavam. Eu também não era muito bom, não. Só organizava, né? Então, eu jogava porque eu organizava. E aí, precisava motivar a galera de uma forma. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, os jogos da final eu vou começar a narrar. Cara, mas era um desastre. Era um desastre narrar. Mas era mais por conta da resenha, da brincadeira. Como você fazia isso? Você gravava isso online, os caras jogando, e você transmitia... Porque... Como é que era? Como é que funcionava isso? Porque, por exemplo, antigamente, né? Eu sou da época dos games antigos, né? Enfim, que não tinha... Hoje em dia os jogos têm narração em português, tem tudo, né? Antigamente não tinha nem narração em português, né? Malemar narração. Sei. Às vezes eu mutava o som da TV e eu ficava... narrando de brincadeira, assim. E mesmo, gravava? Né? Não. Tá. Aí não, de brincadeira, assim, com amigos, a gente brincava. Quando eu comecei a organizar os campeonatos, que aí eu comecei a narrar os jogos da final para motivar a galera, para ter um atrativo a mais para a galera vir disputar os meus campeonatos lá, não é os recursos que tinha hoje, né? Hoje a gente tem umas ferramentas gratuitas que você consegue fazer transmissão. Era meio que no celular, gravando, né? Porque como a plataforma era PlayStation, por exemplo, PlayStation, na verdade, você conseguia jogar para o YouTube a transmissão. Então, onde você conseguia ter a imagem do jogo. Sim. Só que para gravar, eu punha o celular ali, ia gravando, e depois a gente dava um jeito de publicar, enfim. Mas era horrível. Não, era horrível. Era horrível. A qualidade, né, tipo...
não respirava, não, né? Mas era na brincadeira mesmo, mas era algo que começou. E aí que foi que surgiu as primeiras oportunidades, porque aí eu comecei a treinar, né? Nada que a prática, né? Que praticando você não consegue melhorar. E aí tem um modo, que foi aí onde eu comecei mesmo a narrar, né? Que é um modo que tem no FIFA, né? O FIFA é um dos principais jogos de futebol videogame, que ele tem um modo que chama 11 versus 11, Pro Clubs. 11 versus 11, que, por exemplo, são 22 jogadores, né? Então são 22 players, 22 pessoas jogando. Cada um é um boneco. Um é o goleiro, outro é o zagueiro, outro é o atacante e tal. A galera às vezes não faz ideia. E é um modo muito legal que cresceu muito nos últimos anos, né? Então eu comecei a narrar esse modo. Então existe federação, pra você ter uma ideia, hoje existe federações, clubes profissionais que contrata, paga salário para jogador que joga. Eu comecei brincando, jogava até de zagueiro lá com um time de amigos, mas né, mais ou menos também. E aí comecei a narrar, fui convidado para começar a narrar esses jogos. Isso 2020, 2021, né? Então é recente. Então você começou a ser chamado para narrar os jogos dos amigos. Aí isso já eram campeonatos. Campeonatos. Inclusive eu tenho um amigo, Robson, que ele é de São Carlos. E ele tinha uma federação, assim chamada, que era grande já na plataforma, site oficial e tudo. E fui chamado para narrar alguns jogos lá. E começou. Cara, aí foram portas que começaram a ser abertas, né? Porque é durante a semana, à noite, né? Então, como eu trabalhava de dia, então à noite. Então eu pegava, os jogos duram 20 minutos no máximo. Então eu fazia 7, 8 jogos na noite. Sim. Um atrás do outro. Para várias federações, para vários clubes. Aí eu comecei a ser convidados, contratados, né? Contratado para clubes. Fechava parceria com clubes, narrava a semana toda. Aí, só que assim, eu não tinha muito recurso ainda, né? Quando eu comecei narrando, eu usava o celular. Então você fazia o tipo de um freelance. Era um freelance. Time lá, você se apresentava, o cara gostava da sua narração, te contratava para fazer a narração lá pro time. Foi isso? Isso, era um freelance. Eu até gosto de falar que o meu estúdio chamava Focus. Eu tinha um carro, Focus, e eu fazia ele dentro do carro, por causa do barulho, né? Por causa das crianças em casa, e ficava dentro do carro fazendo. Então, pelo celular, usavam aplicativos, e aí que foi onde começaram os primeiros aplicativos, né, a favorecer. Comecei fazendo por ali. Aí eu vi que, era algo mais sério, que realmente eu precisava investir em alguma coisa para fazer, porque ali já estava no limite, já, sabe? Aí, o dinheiro que eu comecei ganhando fazendo, porque já era remunerado, você era contratado, primeiro, né? Então você ganhava por jogo. Comecei a guardar uma grana para isso e vendi, por exemplo, meu videogame. Foi doído, hein, cara? Tive que vender meu videogame. Já não podia jogar mais, porque na verdade já não tinha mais tempo para jogar. Sim. Então eu vendi o game, juntei o dinheiro que eu ganhei com os jogos para poder comprar um computador na época. Início de pandemia, tudo muito caro, né? Então, para poder, precisava de um computador para poder melhorar a qualidade das transmissões. Aí já foi um salto, né? Porque aí já tinha recurso, aí você consegue usar as ferramentas, programas, aí a transmissão já mudou. Aí eu já trouxe um comentarista, então a live já começou a ficar mais dinâmica. E aí, cresceu ainda mais os jogos. Cresceu o cachê também, né? E aí começou a melhorar. Então, eu comecei fazendo, narrando futebol de videogame. Esse modo 11 versus 11, fazia aí, 40 jogos na semana, né? E fora isso, paralela a isso, eu consegui querer fazer jogos do futebol profissional. Se dá para narrar futebol de videogame, dá para narrar futebol profissional também, né? Aí eu criei um canal no YouTube, um canal meu mesmo, e eu comecei a fazer as transmissões já do futebol virtual, né? E comecei a fazer algumas coisinhas assim, né? De jogos da Ferroviária, né? Minha família toda é corintiana, por exemplo. Então, alguns jogos do Corinthians. Fiz alguns jogos para uma torcida especial do Corinthians, né? Era pro próprio canal da torcida, mas era muito puxado pro Corinthians. Você não podia narrar certas coisas, então já não era muito minha praia, na verdade, né? Você não tem liberdade. Que a ideia é ser imparcial, na verdade, né? Sim. Enfim, todo mundo tem um clube ao qual você torce de criança, sei lá, né? Então, mas aí a gente entende, eu pelo menos entendo que a narração realmente tem que ser imparcial. Imparcial. Porque você está falando não só para um time, né? Você está falando para vários. E aí, ainda em cima dessa questão do futebol virtual, eu comecei a fazer jogos no Brasil e Portugal. Portugal, que era o mesmo modo de jogo, tinha diferença de 2 horas para onde eu fazia, então tinha que fazer um pouquinho mais cedo, e lá não tinha, né? Aqui no Brasil hoje a gente tem vários
Hoje tem narradores, hoje, por exemplo, no canal Gold, na Cazé, até para clubes, tipo a TV Flamengo, por exemplo, que são todos narradores que começaram narrando futebol virtual. E já fiz campeonatos, né? Dá para citar vários aqui, que começaram aí no futebol virtual. Que é uma comunidade muito grande, sabe? Que oportunizou muita gente de hoje poder alavancar. Então eu comecei a narrar em Portugal e tipo, lá não tinha, o pessoal gostava muito, né? Eu podia narrar em português brasileiro mesmo, mas o pessoal gostava muito lá e dava uma baita de uma audiência. E aí comecei a convidar alguns amigos para fazer transmissão. Comecei com um comentarista. Eu tenho um amigo em Curitiba, né, o Giovanni, que é um cara que me incentivou muito, porque eu não via futuro, sabe? Tipo assim, eu comecei de brincadeira, não é para ser algo de... Que vai se tornar não é algo que eu almejava. Grande para você e, na verdade, vai girar em torno da sua vida, né? Você vai girar em torno disso, né? Sim, eu comecei aqui, como eu disse, de brincadeira, assim, né? Para motivar a galera. Pô, aí fui pegando gosto, né? E aí eu falei... Então esse meu amigo falou, Diego, não, você tem potencial, pô, não para não. Então, um cara que incentivou. Se hoje eu tô aqui, né? Aprendendo, chegando onde eu tô chegando, né? Que eu já acho que já passei até da onde eu esperava chegar, né? Se parar para pensar assim, eu devo a esse meu amigo de Curitiba aí, Giovanni, que aí começou a virar meu primeiro comentarista. Coxa Branca? Torcedor do Atlético Paranaense. Na verdade ele é santista, ele é de Santos, então torce pro Santos e torce pro Atlético Paranaense. Tá, mas certo. Ele mora em Curitiba. E aí foi meu primeiro comentarista, depois arrumei um outro comentarista em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que era tudo virtual, fazia através dos aplicativos aí as transmissões e tal. E aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa aqui então para Ferroviária, né? Porque eu vou no estádio Ferroviária, como eu disse desde garoto, ia para arquibancada em concreto, ficava lá, enfim. Sofremos lá na quarta, quinta divisão, entendeu? E é algo que eu, né? E como eu disse que eu vim de família corintiana, antes do Corinthians vem a Ferroviária, né? Então, por exemplo, sim. Que é onde eu aprendi a torcer, né? Onde eu fui pro estádio, o time que eu acompanhava mais de perto. Então, por exemplo... Se tivesse Ferroviária e Corinthians, era torcer para Ferroviária. Minha família torce para Corinthians, mas aí... Então, sempre foi assim. Então, eu arrumei um amigo aqui em Araraquara e falei, pô, vamos fazer alguns jogos da Ferroviária? Eu comecei a fazer algumas transmissões, Série A2, brasileiro da Série D, quando participou a primeira vez. E eu comecei a fazer uns jogos no meu canal, jogos da Ferroviária. Mas você pegava as imagens da TV? Na verdade, não pode, né? Não pode. Na verdade, a imagem da TV não. Você deixava a TV... escondida, entre aspas, e fazia a narração em cima ali. Na verdade, dessa forma, né? Uma câmera, pegando... E aí, fazendo o mundo virtual, na verdade, te dá muitas possibilidades, né? Então, eu tenho um amigo que era designer, né? E montou uma arte que era tipo um estúdio virtual, com o fundo da fonte luminosa... E aí eu conseguia me encaixar com chroma key, me encaixava certinho ali, parecia que eu estava num estúdio personalizado, estava em casa. Aí já era em casa, já não era mais no carro, já era em casa mesmo. Então eu arrumei um cômodo em casa para poder criar, montar um estúdiozinho bacana para poder fazer. Porque paralelamente eu tinha o futebol virtual para fazer. Cara, então assim, aí foi o começo. Só que também assim, já tinha dado uma melhora na qualidade da transmissão. Porque foi um processo de evolução. Né? Evolução. Você começou de forma artesanal, aí você foi colocando tecnologia, aí o processo se instalou e você viu, bom, dá futuro aqui, eu vou seguir nessa toada. Sim. Como é que surgiu os campeões da bola? Aí vem a chegada do futebol profissional na minha vida, no caso, né? Como eu disse, sonhei ser jogador de futebol, mas hoje estou no futebol profissional, mas de outra forma. De outra forma. Quando eu comecei a fazer esses jogos, então, o que acontece? Um dia, recebi uma ligação. Era Felipe Blanco, o meu empresário está ali, ó. Marcos Quioquena, um grande amigo, está aí, meu empresário. O Felipe Blanco era marketing da Ferroviária, né? Marketing da Ferroviária. Um dia me ligou. Diego, estamos precisando de um narrador para fazer os jogos de futebol feminino e tal. E vimos algumas transmissões suas no canal seu do YouTube, alguém mandou para ele e tal, enfim, que era algo no meu canal. Aí eu falei, sério, você tá ligando pro cara certo? Aí ele falou, não é o Diego Souza? Sim. Não, então você não quer vir fazer um teste, tal, ver se você gosta, tal. O pessoal gostou bastante. Tá bom, vou, né, tal. Tipo, o jogo era sábado, ele me ligou numa quinta-feira. Sim. Aí eu falei, bom, tá bom, vou. Depois que eu desliguei o telefone, que eu percebi que, falei, caramba, caiu a ficha, né? Já me deu até frio na barriga, né? Falei, pô, como que eu vou fazer futebol profissional? Eu nunca fiz, né? Futebol profissional, então eu tive que pesquisar alguma coisa, né? Porque eu assistia alguns cursos no YouTube, alguma coisa assim, acompanhava alguma coisa para aprendizado. E fui. Na véspera do jogo, cancelou a transmissão.
Aí eu falei, não era pra ser, né? E tal. Aí ele falou, não, vai ter outras oportunidades que essa federação vai fazer e tal. Eu falei, não, sem problema, tô aí, o dia que precisar, tal, tudo. Mas deu uma outra semana, ligou de novo. Agora sim vai ter o jogo, certo? Pro canal só que vai ser pro canal do clube. Pior ainda. Você já tinha me dado uma dor de barriga, já tinha ficado ansioso. Né? E aí eu falei, tá bom, vou me encarar, né? E fui fazer. Lembro até hoje, o jogo foi Brasileirão Feminino, Ferroviária e Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de 1-0. Lei da ex ainda, um jogador do Cruzeiro que passou na Ferroviária, fez o gol. Rafa Andrade, acho que é, né? Aí fiz esse jogo. Cara, e assim, quando eu cheguei no estádio, né, primeira vez, né, não sabia nem por onde entrava, né, enfim, né? Eu não via a hora que passava a hora de eu ir embora. Chegava a hora de eu ir embora para passar, porque, sabe, porque eu queria que passasse, né? Porque a ansiedade, eu não sabia como que ia ser, não sabia como eu ia me importar, enfim, né? Sim. Por mais que já sabia o que eu ia fazer. Cara, mas quando começou o jogo, eu já não queria que acabasse, sabe? Passou tão rápido, os 90 minutos passou tão rápido. Cara, e foi sucesso, foi bacana. Eu estava ainda num processo de evolução, aprendendo e tal. Era a minha primeira experiência com futebol profissional e eu acho que foi bom demais. Porque me parece, assim, que você não teve uma formação específica. Você foi fazendo de processo meio que empírico, né? Ou você fez algum curso para isso? Procurei depois, na verdade. Depois você procurou? Depois eu procurei, porque... Como eu disse, né, pode até parecer insistente, mas eu não tinha na minha cabeça isso. Não, eu não quero ser narrador, não vou ser narrador, porque não se passava. Eu comecei meio que de brincadeira mesmo. Quando eu vi que as oportunidades começaram a surgir, tipo, e todo mundo falando, pô, tá legal, você tem futuro, e tá indo. Eu falei, bom, preciso realmente encarar isso de uma forma... mais profissional. Então preciso procurar. Então, participei assim, de algumas palestras online, de alguns narradores que faziam, né? Cursos pagos, né? Que eram. Eu fiz algumas coisas assim, na parte gratuita, para poder aprender alguma coisa. E eu tinha na minha cabeça algo que eu tinha que entender como ia me facilitar para eu fazer os jogos. Então, por exemplo, eu vou fazer um jogo, esse primeiro jogo, Cruzeiro e Ferroviária. Cara, nessa época era ainda mas era mais difícil ainda você encontrar informação para o futebol feminino. Você pegar um histórico, porque os clubes, exceto a Ferroviária que faz, aí hoje São Paulo, Internacional, alguns clubes ainda fazem um trabalho de excelência com divulgação. Mas tem clube que nem divulga, entendeu? Faz por obrigação, enfim, não divulga, então você não tem acesso a informação nenhuma do time. Então eu cheguei lá, por exemplo, eu não tinha informação do Cruzeiro. Tinha mais ou menos a informação da Ferroviária, conhecia alguns jogadores porque eu acompanhava, assistia. Então, o time do Cruzeiro, para mim, eu cheguei lá, a hora que eu peguei a escalação... Tava no escuro. Tava no escuro. Então, na Ferroviária eu tinha, então peguei ali uma informação, o que a Ferroviária já tinha conquistado até ali, experiência, regulamento do campeonato, fui escrevendo tudo e botei ali. Umas 10 folhas lá, tava lá. Eu não usei metade no jogo, né? Então, eu tenho a facilidade de gravar as coisas muito fácil. Então, por exemplo, hoje eu pego... Você pega a escalação hoje, com 5, 10 minutos de jogo, eu já sei quem é quem. Não precisa estar com a escalação ali, caso você tenha uma dúvida, tem que socorrer, né? Principalmente nas reservas. Mas com 10 minutos você já decorou, pela chuteira, pelo cabelo, pela característica do jogador, você já, né, decora, então acaba ficando mais fácil, então já fica no visual. Porque é rápido, né? Você tem aqui e lá, você não... O pessoal sempre pergunta qual é a dificuldade, como consegue, né, falar rápido, enfim. Mas essa é a facilidade que realmente eu encontrei. Então, aí voltando nesse primeiro dia, foi legal, a experiência foi bacana, o pessoal elogiou, e aí começou a oportunizar, começou a aparecer outras oportunidades, né? Primeiro para a TV Ferroviária, depois alguns jogos que, paralelamente, a federação contratava junto ao clube, precisa fazer uma transmissão, né? Hoje a gente tem lá na Ferroviária, por exemplo, o Welter, né? O Welter Torres, que também já foi companheiro nosso dos campeões da bola, que hoje ele coordena toda essa parte estrutural das transmissões e da logística da partida. Então ele foi um cara ali que me ajudou bastante também com essa questão de poder dar esse suporte, dar tranquilidade para poder fazer. E os convites começaram a partir. Porque quando eu fui convidado para fazer esses jogos, tinha outros narradores que já faziam daqui da cidade, né? Que já faziam tal. Então eu era aí, sei lá, terceira opção, enfim. Mas não era o que me incomodava. Quando surgiu o convite, eu vou, com o maior prazer, vou e tal. Buscar também aí meu espaço, né? Sim. E aí... Cara, comecei a me dedicar e tal, tudo, e aí comecei a ficar aí. Lógico, o pessoal também tinha os seus outros compromissos, então o meu compromisso estava mais ali, então eu tinha mais disponibilidades, então comecei ali a fazer as coisas para a TV Ferroviária, aí já começou a aparecer Federação Paulista,
Fiz alguns jogos para... O processo foi crescendo. Para a TV da CBF, né? Que todo ano muda ali o transmissor, mas foram oportunidades que começaram surgindo. Só que, né? A minha característica sempre foi futebol de rádio. Então eu achava que eu ia ter essa dificuldade de, por exemplo, quando você narra TV Ferroviária ou Federação, é com imagem do jogo. Então é como se fosse uma TV. A imagem deixa mais lenta. É isso. A impressão que passa é o seguinte, que na imagem ela é mais lenta. Sim. E quando você não tem a imagem, você é que dita o ritmo do jogo. Sim. Não é? Como é que é isso? Porque assim, o futebol do rádio... São duas transmissões totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Para TV, a pessoa tá te ouvindo, mas ela tá assistindo. Então ela tá vendo. Não adianta você pegar aí também... E tem uma emoção ali, em algo que não tá... Às vezes não. Agora no rádio você tá mexendo com a imaginação da pessoa que tá ouvindo, né? Então, além de ser algo mais rápido, a sua mente tem que estar trabalhando ali, porque é tudo no improviso, né? Não é algo decorado, é no improviso, você vai falando... O cara chutou a bola, passou 1 quilômetro longe, passa perto do gol. Dá aquela emoção, o torcedor já fica assim, né? Não é uma jogada trabalhada, por exemplo, não é tão trabalhada assim, mas você tem que dar emoção no lance, que senão o pessoal desliga o rádio, né? Senão vão desligar o rádio. Então, aí quando eu fui fazer esses jogos da TV, a primeira pergunta que eu fiz a minha característica é narração de rádio. Como que eu vou me posicionar para essa transmissão com imagens? Porque já era outra novidade, né? Não, o pessoal quer que você faz no estilo que você faz. Então eu fazia um pouco mais rápido que o comum da TV. Mas porque assim, no YouTube me parece que as imagens não aparecem. Às vezes sim, às vezes não. Mas quando não aparece, fica mais fácil você trabalhar da perspectiva do rádio? Hoje a gente tem, por exemplo, rádio, transmissão no rádio. Existe a transmissão da TV, YouTube ou para uma TV específica, ou web rádio, né? Que aí, no caso, é uma transmissão em redes sociais e tal, tudo, só que sem imagens do jogo. Que hoje a gente faz nos Campeões da Bola. Dia de jogo do estádio ou do estúdio, imagem da equipe, seja na cabine ou seja na bancada do estúdio. Aí é outra questão. Então a web rádio acompanha a narração do rádio. Sim. Só que a da transmissão da TV você tem que diminuir. Então, os primeiros jogos que eu comecei a fazer... Deu diferença? Deu diferença. E eu vi que o pessoal falou assim, pô, o narrador parece narrador de rádio, que era mais rápido. E é algo que começou a me incomodar, que tipo assim, eu posso fazer de outra forma, né? Só que não, o pessoal queria que eu fizesse daquela forma que eu costumo fazer. Que teoricamente daria mais emoção, né? Que é o do rádio. Mas, por exemplo, tinha, sei lá, 1000 comentários numa transmissão, era falando... mas não era uma crítica... Não era uma crítica... Não era uma crítica, na verdade era... Talvez achar diferenciado, né, no caso. Então, é algo que o pessoal deixou eu super à vontade para continuar fazendo desse formato. Então, hoje, quando eu vou fazer jogos para a Federação, enfim, CBF, Federação Paulista, ou para a TV Ferroviária, que tem imagem do jogo, que a pessoa está me ouvindo, mas está assistindo a imagem, por mais que eu faça no meu ritmo, eu ainda dou uma cadenciada. A narração é uma. São 2 tipos de narração. Isso. Eu ainda dou uma cadenciada. É rápido, assim, mais que o comum, mas ainda dou uma cadenciada, assim, porque para poder ficar um pouco mais igualado com ao que é comum. Isso, ao que é comum. Agora, quando é na rádio mesmo, é minha praia mesmo, é onde eu estou à vontade para fazer, enfim, né? E aí, depois dessa questão dessas oportunidades, que agora eu vou chegar na sua pergunta, dei toda essa volta para chegar na sua pergunta, né? Claro. Que é a questão dos Campeões da Bola, que é algo... Os Campeões da Bola esse ano completando 40 anos. Eu completei 39 agora, né? Então, quase ao mesmo tempo, né? E curiosamente, como eu vou no estádio desde pequeno, com meu tio, por exemplo, que é com o rádio, como eu disse há pouco, meu tio já ouviu o Zé. Sim, eu já ouvi o Zé. Quem nunca, né? Eu ouvi o Zé lá nos anos 80, lá na narração dos jogos da Taça de Ouro de 83, ele já estava. Entendeu? E aí eu já complemento a resposta com 2 questões. Quando você disse sobre o Fiore, né? Outros tantos narradores, tanto de TV e de rádio que eu gosto muito, o Zé, né, cara? O Zé foi... A minha primeira experiência foi o Zé, no caso, ali. A primeira audição foi o Zé. Porque eu ia pro estádio, meu tio ouvia, meu tio saía do estádio ainda ouvindo, né? O Zé falando pós-jogo e tal, enfim. E algo que eu achava, poxa, é bem legal e tal. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu já ainda continuava ouvindo, depois de adulto, enfim, né? Até hoje eu ouço, né? Quando eu não estou trabalhando, estou ouvindo. A rádio. Gosto
gosto de ouvir muitas transmissões pela rádio. Então, por exemplo, eu além do José Silvério, para mim, é uma referência. Jamais da minha época, eu gostava muito, né? José Silvério. Então, eu ouvia muitos jogos do futebol paulista, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Rádio Bandeirantes, Rádio Globo e tal, enfim. Então, eu gostava muito de ouvir o José Silvério. É porque você sempre tem as referências, né? Você sempre tem as referências. Não, esse cara narra bem, eu vou seguir mais ou menos um estilo, enfim. Sim. É isso, né? Sim. Mas o Zé, primeiro, né, cara? Porque o Zé... Não é puxando o saco do patrão, não, viu? Não é puxando o saco do patrão, não. Mas é porque o Zé realmente é uma referência para todos nós, né? Sim. É referência para muitas pessoas de fora, né? Imagina para nós aqui que tá bem perto e hoje poder conviver e aprender com ele, né? Então, aí, essa questão da referência realmente veio, né? Do rádio, então... O Zé, por ter essa proximidade, tá mais próximo, tá acompanhando os jogos da Ferroviária, que é onde eu mais ouvia, e o José Silvério para acompanhar os jogos mais da capital. E na TV eu gostava muito do Luciano do Vale. Sim, né? sim. O pessoal fala de Galvão Bueno, tantos outros, mas eu gostava muito do Luciano do Vale, né? Eu gostava muito e, né? Morrendo muito cedo, né? E... Silvio Luiz também. Silvio Luiz era folclórico, né? Cara? Demais, folclórico. Né? Silvio Luiz, né? Mas o Luciano do Vale realmente também era uma referência, porque para mim era um baita narrador também, né? Da TV, né? E assim, hoje a gente tem uma situação assim que é um divisor de águas, né? Você tem as transmissões de rádio, por mais que elas sejam emocionantes na perspectiva do futebol, houve uma queda de audiência, porque as pessoas quase que diminuíram o ouvir o rádio, na realidade, né? E isso levou o futebol para uma rede social que hoje é o YouTube. E a gente tem muitos, por exemplo, o Palmeiras tem a TV Palmeiras, o Corinthians tem a TV Corinthians, o Flamengo tem a TV Flamengo, enfim e tal. Como é que isso pode prejudicar ou ajudar a narração esportiva? Né? Porque, na verdade, o que se faz ali, e me parece que é assim, é um certo clubismo na organização das ideias. Você sofre com isso hoje? De você ter que defender um determinado clube porque você... Não, agora eu vou narrar o jogo para a TV Palmeiras e eu tenho que ser palmeirense aqui nas minhas narrações. Isso prejudica um pouco a narração de jogo de futebol hoje? Alexandre, prejudica. Prejudica e é algo que eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Respeito quem faz, né, mas não gosto. Eu vou te contar já com um exemplo até. Nessa questão de fazer para a TV Ferroviária, quando eu fui a primeira vez, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Mas como que é? A gente pode narrar o gol do time adversário? Não, normal. Você precisa ficar puxando o saco do time adversário, né? Mas, sim, mas claro. pode fazer... você está fazendo uma transmissão pro clube, mas sempre respeitando a equipe adversária. Então isso, cara, é fundamental. E a TV Ferroviária é uma das poucas que faz, principalmente futebol feminino. Que todos os outros clubes, né? Não narra o gol do time adversário, fala gol delas, ou gol, e tomamos o gol, não narra. Então aqui a TV Ferroviária, e a gente recebe muitos elogios quando faz lá os jogos, fala, pô, bacana que vocês estudam a equipe adversária, tem a informação do time adversário e ainda narra o gol do time adversário. E eu paro para pensar o quão significativo é isso por conta de quê? Principalmente jogos da base. Masculino e feminino. Também faço. Desde o sub-13, sei lá. Às vezes não, né? Muitos desses jovens, às vezes não vão ser um jogador profissional. Não vão virar. Não são todos que vão virar jogador profissional. Logicamente, a gente espera que essa safra realmente que vem aí, que se dedique e que vai chegar, buscar o seu espaço. Mas não são todos que vão chegar. Então, por exemplo, o menino vai na base, faz um gol. Um jogo que contra a Ferroviária. Talvez seja o único gol dele. Você vai narrar? O gol não vai ser narrado? Para ele guardar como um arquivo, para a família divulgar, enfim. Eu penso dessa forma. Então, por exemplo, a TV Ferroviária faz. Eu assisti uma vez, e foi uma das primeiras experiências que eu assisti fora, o jogo da Ferroviária contra o Grêmio, feminino. A menina da Ferroviária, se eu não me engano, foi Fernanda, eu acho, que fez um golaço. Um golaço na arena do Grêmio. Mano. Golaço. Aí veio o Grêmio simplesmente falou assim, gol delas. Não narrou o gol, não falou nada. Gol delas, Fernanda marcou o gol. Não narrou. Então eu acho que isso é desrespeito. Como eu disse, eu narrei para um canal do clube, torcida do Corinthians. E narrei alguns jogos clássicos. Clássicos. Então você poderia... narrei um Corinthians e Palmeiras, que eu não poderia mencionar a palavra Palmeiras. Eu tinha que falar o time de verde.
Pô, mas aí é difícil, hein? Então, é algo que me incomodava. Entendeu? Falei, pô, sério? Aí você ia informar os jogos da rodada, São Paulo e o Santos, que são rivais, você também não poderia falar o nome. O time, não sei da onde, o time da Baixada. Então é algo, eu fiz alguns jogos, eu respeito isso, logicamente eu respeito, porque cada um tá protegendo ali o seu, mas eu não acho legal, né? Eu já assisti alguns jogos, tipo Flamengo e Fluminense, a TV Flamengo lá não fala também, entendeu? Não fala Fluminense, não fala, tira sarro, é um canal clubista, eu respeito, só que eu não concordo. Então hoje eu já não me sinto à vontade, eu me sinto de direito já e eu tenho a possibilidade hoje de falar alguns nãos. Então eu não faço dessa forma, então obrigado pelo convite, eu não faço. Então, já pude recusar alguns convites de fazer dessa forma, porque eu não acho legal. Porque aí, tipo, o pessoal às vezes tá vendo, tá assistindo um jogo num canal do clube. Tá, mas outras pessoas estão ouvindo e vão falar assim, é a minha voz que tá lá, entendeu? E vão achar que é o narrador que não tá fazendo, não entende às vezes que é o clube que te força isso, né? Então, isso é uma possibilidade que hoje a Ferroviária faz. Pode fazer, masculino e feminino você narra, tal, enfim... e a gente sempre deixa claro, por mais que chega os comentários, chega vários elogios sobre essa questão do trabalho que é em respeito ao time adversário, e a gente sempre deixa claro e frisa. A transmissão é oficial para a Ferroviária, para o time profissional, para as guerreiras granadas, enfim, mas sempre com muito respeito às equipes adversárias. Sai gol, a gente vai narrar. Lógico que não vai ser com a mesma energia, né? Porque a da Ferroviária é uma energia um pouco maior, mas é narrado normalmente. Então... E é isso que eu acho que é realmente interessante. E aí agora eu volto, que é essa questão dos campeões da bola, né? Por conta dessa referência do Zé, tal, tudo, me aproximou. Fiz alguns outros trabalhos para alguns outros canais, né? Inclusive aqui da cidade, tal, enfim. E continuei com o meu canal, até que um dia pintou o convite para eu fazer um freelance aí para transmissão dos campeões da bola. Cara, e para mim foi o sonho, porque, como eu disse... Desde garoto, eu já ouvia os campeões da bola. Então, era uma referência. E meu tio, que até mencionar o nome dele aí, né? Que é o Roberto Pradério, Bolacha, assim conhecido. É um cara que sempre acompanha os campeões da bola desde sempre, né? E um dia, quando eu comecei a narrar, que ele começou a ver, ele falou, um dia você vai estar narrando nos campeões da bola, né? E falei, não. Porque eu, sinceramente, Alexandre, eu falo, e isso eu já falei várias vezes, em vários lugares, né? Com muitas pessoas que eu já conversei. Eu já passei da onde eu achava que eu ia chegar. Entendeu? Então, na sua cabeça você tinha um horizonte, mas você passou... não esperava chegar onde eu tô. Entendi. Eu sei que tem muita coisa para evoluir, eu entendo que eu tenho muita coisa a melhorar, para aprender, enfim, e a gente dia a dia tá procurando. Mas hoje eu procuro viver o momento, entendeu? Hoje eu não tenho mais frio na barriga para fazer transmissão, seja qual jogo for, vou no estádio, vou no estúdio, chego para fazer, sei o que eu vou fazer, estudo para fazer, vou lá, faço, né? Mas aí pintou o convite dos campeões da bola, tal, fui fazer, e aí sim, aí deu um treme, né? Pô, ficar perto do homem não dava, né? E aí com o homem olhando ainda e tal, então aí eu ficava muito preocupado de como ia ser, né? Como ia ser o trabalho. E, pô, foi... Porque assim, e aí vem uma missão, acho, né? Quer dizer, como é que você vê assim, né? Entre aspas, né? Substituir, entre aspas, o Zé Roberto Fernandes, porque você, me parece que tem essa... Você está com essa missão, né? Me parece ser uma responsabilidade bem grande. Como é que é para você isso? Olha, eu já ouvi muito isso já, mas sinceramente eu não penso dessa forma, sabe? Porque assim, como eu disse, o Zé é realmente a referência para nós que trabalham e para a torcida, principalmente a torcida da Ferroviária, né? Sim. O cara que tem uma identidade, sim, né? Construção histórica. Né? Se você olhar para ele, você já o vê com uma roupa grená, né? Só falta pôr a meia e a chuteira e enfiar o cara no campo. Sim. Então a gente tem essa visão dele. Né? O meu primeiro contato físico com o Zé, um dia eu estava fazendo um jogo pro meu canal. Porque eu abri uma empresa, né, de narração e tal, tem ela até hoje. Que faço outras coisinhas fora. Então aí eu comecei a fazer os jogos no estádio da minha equipe, no caso que eu montei uma equipe pequena e tal, pro meu canal. Aí um dia eu encontrei o Marquinhos, Marquinhos, será que eu posso tirar uma foto com o Zé lá? Pô, claro, vamos lá. Falei, mas será que ele vai querer tirar foto? Falei, lógico, pô. Aí fui lá, cheguei do lado do homem que eu tava até tremendo pra tirar foto. Tem a foto lá, tá impressa lá em casa, lá a foto que eu tirei com o Zé. E aí, então, essa questão de... É uma pressão gigante hoje do pessoal falar, de eu estar hoje nos Campeões da Bola, hoje já passou muitos, tantos outros narradores hoje
nos Campeões da Bola. Quando eu cheguei nos Campeões da Bola, 2023? O meu empresário tá sabendo tudo, cara. 2023, que eu entrei para a equipe lá, além do Zé, a gente tinha o Ferrari, né, que é um baita narrador, o Zé Roberto Ferrari. Tinha o Davi Surian, que é mais novo que a gente aí, meninão, que também é um sucesso promissor que ele tem aí. E eu para somar, para ajudar. E aí, o Ferrari foi para outra área, o Davi também foi, acabou ficando eu e o Zé. Hoje, quando eu ouço o pessoal falando isso aí, não, mas você tem a missão aí de substituir o Zé, cara, não encara dessa forma, porque não dá para substituir o homem, né? Então, tô ali para realmente absorver o máximo que eu posso de informação hoje, de aprender com ele, e não só nas transmissões, nos programas, porque o homem é uma enciclopédia, né, cara, do futebol. Então, você vê a forma dele falar, a forma dele lidar com as coisas, e principalmente da parte da narração, cara, é um aprendizado, e eu sou muito feliz de poder estar perto, né, e aprendendo todo dia, porque todo dia você aprende uma coisa nova, né, as coisas vão mudando. Então, quando eu vim para a equipe, que é convite primeiro como freelance, para depois de forma oficial, para ficar com as transmissões também, e também revezar com ele nas transmissões, ajudá-lo, né? E também com o programa consequentemente, né? Tem um balanço geral e outras questões. Então, para mim, foi realmente muito gratificante. Porque, e aí eu volto, aí eu pego o gancho agora da sua pergunta, que é essa questão da rede social, YouTube e tal, porque o Zé, como ele sempre costuma e gosta de dizer, ele é um narrador de rádio. Ele é o cara da rádio, né? Só que hoje a modernidade faz com que você tenha que abrir os leques, né? Pegando um gancho no que você está falando, o futuro da narração esportiva hoje está no YouTube? Acho que sim. Eu acredito que sim. Por quê? Porque essa geração nova, eu falo porque a gente tem uma audiência nos Campeões da Bola muito alta, que são torcedores antigos da Ferroviária, que gostam no rádio, ouvem os Campeões da Bola na rádio, né? E quando não tem transmissão na rádio, chegam as perguntas, por que vocês não estão na rádio hoje? Por que não tem transmissão na rádio? Nem todo mundo consegue lidar com essa questão das redes sociais. Né? Eu vejo meu pai principalmente o pessoal mais idoso, mais velho. Né? Hoje as redes sociais, toda essa tecnologia, essa modernidade hoje, para divulgação, para visibilidade, é muito bom. Mas para pessoas que às vezes que não são adeptas ou não tem esse... Porque muda todo dia, né? Tecnologia muda todo dia. Todo dia tem uma atualização ali. Então eu vejo que tem essa dificuldade. Mas acredito que com o passar do tempo, o tempo vai passando cada vez mais, vai se diminuindo essa questão realmente do rádio por conta do YouTube, Facebook, redes sociais, enfim. Então quando eu entrei para os Campeões da Bola, a primeira coisa que o Zé falou eu sou um homem da rádio. Eu sou o cara da rádio. Só que eu preciso, e eu entendo que as coisas estão aí e a gente precisa mudar. A equipe nossa está trabalhando tal para que a gente possa... Já fazia alguma coisa pelo YouTube, pelo Facebook. Só que, era mais áudio, né, Marquinhos? Era mais áudio, né? E não tinha muita imagem. Ele falou, então a gente precisa pôr imagem e tal. Eu falei, mas e o que está faltando? Está faltando quem faz. Vamos fazer. Porque eu já fazia isso no meu canal pequeno lá e tal. Vamos fazer. Ligar a rádio com a internet. Vamos fazer. Com os canais do YouTube, Facebook, o Instagram, as redes sociais. Isso, né? Porque o rádio continuava, né? Sim. Até então ainda estava na Rádio Cultura ainda dos Campeões da Bola. E nas redes sociais já trabalhava. O YouTube e o Facebook já tinha as transmissões por lá, já tinha o Balanço Geral, que é o programa todo diário, né? Lá. Só que só por áudio. Ficava um banner estático e o áudio rolando. Mas já era um começo. Só que aí o que acontece? A gente pega a carona das pessoas que têm a curiosidade de saber. Como que será que é o ambiente da transmissão, da cabine? Como que eles se portam na cabine? Como é que se porta no estúdio, no programa? E aí, colocamos uma câmera no estúdio da Rádio Cultura lá para fazer o programa. Começamos a ter a interação com os ouvintes, com mensagens, enfim. Já mudou ali o patamar, né? Mudou o formato. Já mudou o formato. Então, quer dizer, já é um começo. A gente entende que hoje agora com a saída, né, da Rádio Cultura para a nossa própria rádio, né? Hoje os Campeões da Bola têm a sua web rádio e segue com as suas redes sociais com o estúdio próprio, né? O estúdio próprio que hoje, e você teve a oportunidade lá já de conhecer, tá com a gente lá, que é o estúdio preparadíssimo para poder fazer, tem tudo lá que se precisa para fazer, né? E então, quando a gente vai para o estádio, a gente leva
vai um pouco mais cedo, monta toda a estrutura para fazer essa transmissão, para que a gente tenha o áudio da web rádio, para quem quer ouvir no rádio, e tem a imagem com áudio para quem quer assistir pelo YouTube, pelo Facebook. Porque aí não está só ouvindo, está assistindo. Bom, mas aí exige uma equipe, exige uma preparação toda para fazer isso, né? É trabalhoso. Aí todo mundo precisa se dedicar um pouco, né? Então aí o méritos é de Marcos Chiochini aí. O Marcos Chiochini que corre atrás de tudo aí, né? Tô sempre no apoio para poder também montar. Normalmente a parte do estádio, a montagem no estádio de transmissão. Porque você transmite o jogo no estádio dentro da cabine. Dentro da cabine. No YouTube, no canal, a cabine. Isso. Pela web rádio vai só bom. Na web rádio, na Rádio dos Campeões da Bola, né? Que é na Rádiosnet, vai o áudio. Né? E lá, hoje, os Campeões da Bola tem um aplicativo, onde quem quer, o pessoal entra no aplicativo e consegue clicar na web rádio para ouvir pelo rádio, clica no YouTube para assistir e ouvir pelo YouTube, enfim, né? Vai para o site dos Campeões da Bola, enfim, tem ferramenta para todo mundo. Para os adeptos do rádio, tem ferramentas para os adeptos das redes sociais. Então hoje a gente vai para o estádio, eu e o Marquinhos vamos mais cedo, às vezes cedo até demais, viu? Por conta dos compromissos, vamos lá, montamos lá na cabine 6, lá, né? Que é a cabine dos Campeões da Bola, colocamos as câmeras. Então, dia de jogo, no estádio, não pode ter a imagem do jogo e a imagem da equipe ali trabalhando. Então, a pessoa consegue ver a gente levantando, ver movimentando, ver um brincando com o outro ali fora do ar, enfim. Então, essa é a imagem. Que é matando a curiosidade do pessoal e é bacana. Porque o pessoal... foi um ponto muito positivo de o pessoal poder enxergar, tipo, olha... Pô, é legal, não imaginava que era assim. É muito legal ver o Zé narrando, né? E, tipo, vendo, né? Ele narrar, enfim. Ver o Marquinhos, né? Que hoje fica com a gente na cabine, né? Que hoje não se permite mais o repórter ficar na beira do campo entrevistando, né? Muita coisa que hoje atrapalha. Então, hoje o Marquinhos fica com a gente também, que é uma figura importantíssima da equipe, ali na reportagem. Então, que as redes sociais, teoricamente, é o futuro, né? Então, os Campeões da Bola jamais vai sair do rádio. Sempre vai estar no rádio, sempre que possível vai estar no rádio. A não sei que um dia acabar o rádio, que não vai acabar. Mas, teoricamente... Ele vai se readaptar. Mas a tendência hoje, a gente vê a juventude aí que não se ouve mais rádio. Hoje, o celular, né? Hoje o celular é uma ferramenta aí poderosa, onde o pessoal, em vez de optar pela rádio, vai optar em assistir pelo YouTube, e que é imagem, né? Que às vezes acha até mais fácil. Enfim... Então, isso é importante. Então, Diego, vejo como futuro realmente as redes sociais, pela questão da divulgação e pela questão da parte financeira, porque hoje você consegue monetizar os canais, você consegue, através de divulgar a marca dos parceiros comerciais, que hoje os Campeões da Bola têm muitos parceiros, já há muitos anos que trabalham, e a gente consegue também oferecer hoje uma linha de patrocínio melhor também, que você consegue pôr imagem, consegue pôr a propaganda. Tem uma tradição já de 45 anos, quase 50 anos, fazendo o esporte em Araraquara. Isso facilita o processo, né? Entendeu? Então, realmente, se tem as ferramentas, a tecnologia está aí para ser usada, tem que usar. E a gente entende que hoje, lá nos campeonatos, a gente está trabalhando para poder sempre estar fazendo melhor. O programa lá que tem diário lá, todo dia, o balanço geral das 7 às 8h30, que já não é mais até 8h30, hoje vamos até às 9h, porque hoje a gente consegue pôr as matérias com imagens, os gols, melhores momentos. Então quem está nas redes sociais está nos ouvindo e está vendo, né? Então hoje são ferramentas, hoje é um programa esportivo com imagens, né? E quem está na rádio está ouvindo, mas quem está pelas redes sociais está assistindo. As entrevistas, né? Então é algo que realmente são ferramentas que estão aí, a gente tem que usá-las poderosamente e cada vez mais vai se usando mais. Então eu ainda sou muito fã do rádio, gosto muito do rádio. Quando eu não estou narrando, né, que o Zé está narrando, eu estou ali na parte, eu deixo ali o meu aplicativo da rádio do lado que eu vou acompanhando, até para monitorar também se o áudio está ok, mas estou ali ouvindo. Às vezes eu estou fora do ar, né, o pessoal está ali na margem da câmera, eu estou do ladinho ali assistindo o jogo, mas estou aqui ouvindo, né, porque está em tempo real, o Zé está narrando o que eu estou assistindo. E na TV muita gente faz isso, né, a gente ouve aí, tem muitos torcedores da Ferroviária, muitos amigos dos Campeões da Bola, como gostamos de dizer, que assiste o jogo na TV, muta e fica ouvindo os Campeões da Bola, entendeu? Muitas pessoas falam isso. Porque hoje a TV também, entendeu? Se você pega um jogo da TV, por exemplo, o cara tá fazendo muita propaganda e não tá narrando o jogo. Não, e eu vou entrar numa outra questão aqui com você. Nós, assim, torcedores, que a gente assiste futebol, assim, o senso comum, a gente conversa com muita gente, né? Todo mundo, entre aspas, gosta de futebol. O futebol de hoje se tornou chato. Não vou aqui entrar nas razões aqui por conta disso. O que para é que o futebol é chato pra caramba. Tá chato demais. A minha pergunta é a seguinte.
Tá bom, você como narrador esportivo tem que proporcionar emoção ao jogo. Como é que a gente alia dois elementos? O futebol que é chato e uma emoção que dificilmente tem. Como é que é isso? Ou, entendeu? Porque o cara fica lá, toca a bola pra cá, toca a bola pra lá, toca a bola pra cá, volta a bola pro zagueiro, que volta a bola pro goleiro, que volta a bola de novo pro goleiro, que joga a bola no meio campo, a bola volta, enfim. Né? Como é que é esse universo? Porque eu fico curioso para saber disso. Como é que é dar emoção a algo que na cabeça da população é chato. O futebol de hoje é chato. Não sou eu que digo, não. A rapaziada aí, a gente conversando. Entrando ainda na questão do Alexandre, certa vez estava assistindo um jogo, o jogo realmente não estava legal, e os caras da transmissão falaram assim, vamos falar sobre não sei o quê, já que o jogo não tem emoção. Aí eu também acho que falta um pouquinho do profissionalismo. Então, dentro de todo esse contexto que o Alexandre disse, mas essa minha questão, eu gostaria de saber de vocês, né? No caso, vocês que estão sempre direto ligados nesse tema, o que vocês pensam disso? Olha, Fagner, assim, tem um vídeo bem bacana no YouTube do Marcelo Adnet, sabe? O humorista. Sei. Que ele foi participar da premiação de um Brasileirão, de um ano do Brasileirão. E aí ele faz uma comparação da narração do rádio e da narração da TV. Não sei se você já viu isso. E ele começa a narrar muito rápido, que é a narração do rádio. E ele tá indo, e aí ele fala, e a bola passa muito perto. Aí ele fala, a bola passou 1 quilômetro longe, mas na narração do rádio é a emoção que deu do rádio. Aí ele faz a comparação com a transmissão da TV. Aí ele fala, fulano, tocou pro ciclano. Aí tocou pro Alexandre. O Alexandre, que nasceu não sei na onde, tem tantos quilos, né? Irmão de não sei o que lá. Conta a história do cara. E parou de narrar o jogo. E realmente hoje você vê muito disso. Né? Tem algumas transmissões, principalmente no YouTube, que parece que são sarcásticas, não é? Vou dar um exemplo, porque eu também não tenho um rabo preso com ninguém. Por exemplo, o SBT tem uma transmissão da Copa Sul-Americana, da Libertadores. Né? A gente tem o Diguinho lá, que participou do Danilo Gentili, lá que às vezes narra o jogo. Cara, é uma transmissão que os caras ficam brincando na transmissão, não narra. Brincou muito lá. E é milhões de visualizações, porque está transmitindo com imagens, os caras têm o direito de transmissão. Eu, particularmente, Diego, não gosto. Não assisto. Entendeu? Eu prefiro pôr no TV a cabo, ou multo a TV e fica só assistindo o jogo, porque eu não acho legal. Eu acho desrespeito com quem está assistindo. Então, vamos supor, aí se você pega um jogo, tem dia que você pega, por exemplo, transmissão, falando dos campeões da bola, a gente tem um roteiro, a seguir na partida. Você vai narrar o jogo, e você tem que chamar a vinheta do placar geral, que fala Ferroviária, né? Tipo, Novo Horizontino, né? E daí tem um comercial, tem as manchetes da linha de patrocinadores. Então, tudo você tem que trazer para dentro do jogo. E encaixar dentro do jogo. Isso. Tem jogo que você não consegue cumprir as metas ali do roteiro. Eu particularmente, o Zé faz tudo de cabeça. Tem tudo na cabeça lá, tem um ou outro rascunho ali. Cada um trabalha de uma forma que achas melhor de trabalhar. Eu tenho um roteiro, né? Então eu tenho um roteiro, por exemplo, eu tenho um roteiro que eu sigo durante o jogo e tal, para me lembrar. Qualquer coisa eu recorro ao roteiro, né? Porque você vai estar cumprindo. Tem jogo que é tão corrido, que o jogo é lá e cá, que você está narrando o jogo, às vezes não dá tempo de chamar, você só tem que ficar informando o tempo, né? Porque quem está na rádio está ouvindo, então você tem que estar informando o tempo, às vezes não dá nem para fazer o chamadinho da vinhetinha lá da Ferroviária, né? Porque não dá tempo, porque o jogo está lá e cá. Agora tem jogo que se marcar dá sono, entendeu? E aí você tem que... E aí vem o improviso e a cabeça tem que estar boa. Você tem que estar concentrado no jogo. Eu vejo... Falo por mim, e todo mundo acredita que pensa assim, quando você vai trabalhar, quando eu entro para fazer a transmissão, seja no pré-jogo, seja na transmissão, tudo que está fora, entendeu? Minha cabeça está focada só no jogo. Eu não consigo, todo mundo tem um problema fora de casa, né, fora dali, trabalho, né, todo mundo tem o seu trabalho fora também, todas as coisas ficam fora, você está concentrado só no jogo. Então, onde ali, como eu tenho também um outro trabalho, eu esqueço, ali estou focado só no jogo e é onde me relaxa. É o que eu gosto de fazer, entendeu? Então ali eu estou totalmente focado no jogo, então dificilmente passa alguma coisa despercebida. Então um jogo que está menos emocionante,
que toca no goleiro, o goleiro fica segurando a bola, tal. Que é a hora que você volta pro zagueiro, o zagueiro volta pro goleiro, o goleiro volta pro lateral, o lateral volta pro goleiro, o goleiro volta pro volante, o volante volta pro goleiro, volta pro lateral. Sim, que é a hora que você pode interagir, por exemplo, com o comentarista, para você falar do jogo, que é a hora que você chama o repórter para poder dar Mas alguma esse tem que ter o informação. feeling. E aí, e tem esse entrosamento, né? Então, por exemplo, hoje nos Campeões da Bola, tem o Carlos Renato Segura, que é o nosso comentarista nos jogos da Ferroviária, profissional. Eu faço muitos jogos com o Diego Costa, que é repórter, também faz comentário, seja nos Campeões da Bola, seja na TV Ferroviária, no canal da Federação. O Marquinhos, que é nosso repórter aí, que está sempre atento aí, informação a todo instante. No olhar, a gente já sabe. De olhar para eles, eu já sabe, né, que a hora que vai entrar ali, o que eu vou chamar, eles já sabem, entendeu? Só de olhar, ou não sei o que, eu já aponta e já sabe que eu já vou chamar. Então tá tudo interligado. Sincronizado. Mas isso vai muito muito da equipe, né? Da sincronia da equipe já. Então esse tempo de trabalho dá o feeling certo, dá o time certo, né? E não é uma decoreba, na verdade, é um improviso, sim, mas cada um já sabe o que vai fazer e esse entrosamento realmente é legal. Então, é isso que funciona. Porque senão você entra nessa aí, do jogo tá chato, você fica chato. E a sua transmissão fica chata, né? Sim. E eu, inclusive, já fiz alguns jogos que realmente foi dar sono, né? E já vi muitos comentários do pessoal falando assim, o melhor do jogo é a narração, sabe? O melhor do jogo é a narração. Ganhou o jogo, você ganhou. O melhor do jogo é a narração, porque a narração... tá melhor que a partida, porque o jogo tá dando sono. Eu não sei como que o narrador consegue dar tanta emoção num jogo tão morto desse jeito. Então, de cada jogo é jogo, entendeu? A gente tá falando do universo de narrador esportivo e assim, né? Eu sou de uma época que eu ouvia Osmar Santos narrar, eu ouvia Fiore Giliotti narrar. Então, por exemplo, o Osmar Santos falava assim, o pai da matéria, né? E o Fiore Giliotti, toda vez que começava o jogo ou terminava o jogo, ele falava, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, tal, aquela coisa toda, né? Chegamos no crepúsculo do jogo, era uma coisa mais intelectual, enfim, e tal. Eram bordões. Isso é essa questão, né? Quer dizer, todo narrador esportivo ou narrador de jogo de futebol, me parece que trabalha nessa linha, porque o bordão, ele te marca historicamente, né? Como é que é isso para você? Quer dizer, como é que você pensa isso? Porque eu me lembro de uma narração uma vez do Kleber Machado, numa Fórmula 1, em que o Schumacher estava na frente, o Rubinho estava na frente, o Schumacher estava atrás, ele falou, hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje não, e tal, enfim, isso aí pegou. Começou... Isso igual aí o gol do Romarinho, né? Igual do gol do Romarinho. Então, como é que é isso para você? Como é que é? Você pensa nisso? Porque se você está ali concentrado e futebol vai muito do improviso, isso me parece que sai assim, meio que sem querer. Desculpe se eu estiver errado, é assim mesmo? Você pensa nisso ou você acha que isso é uma coisa natural, que com o tempo vai acontecer, ou se acontecer, ou de repente pode não acontecer, mas como é que você trabalha isso na sua cabeça? Você sabe que muita gente me fala, Diego, você tem que ter um bordão. Cara, mas foi algo que eu nunca me apeguei, não. Na verdade, eu nem sei se eu tenho algum bordão, porque na verdade, eu acho que da minha característica, no caso, né, eu entendo, eu acho muito legal, mas não é algo que eu me apeguei, não. Eu preciso criar um bordão e tal, tudo. Sim. Eu tenho algo, por exemplo, que eu falo muito em jogos da Ferroviária, por exemplo, que é quando a Ferroviária vai, porque a gente tem uma ideia. Gols da Ferroviária, né? Tem uma premiação que os Campeões da Bola faz, que é o Gol Colorido Futuro, que recebe o troféuzinho, o gol eleito, o gol do jogo e tal. Então, quando sai o gol, você narra e fala, o Gol Colorido Futuro por conta da premiação que vai concorrer no final. O jogador que faz o gol colorido, né, ganha a premiação e é um trabalho que a gente já faz há alguns anos. Mas, por exemplo, quando a Ferroviária tá com chances no escanteio, de uma falta perigosa, né? Eu costumo falar que o torcedor Ferroviária esfrega as mãos, né? O torcedor Ferroviária esfrega as mãos, né? Porque é a hora... E já várias vezes já deu certo, que saiu o gol, né? Que esfregou as mãos. E o Diego Costa, que é o nosso companheiro lá, que sempre tá do meu lado, e é um brincalhão, né? Ele já olha pra mim e já faz assim, ó. Que é pra eu falar, pra eu não esquecer de eu falar, né? Mas eu meio que automático. Mas assim, bordão, não tem um bordão que não, acredito que... Não é algo que me preocupa. Eu preciso ter um bordão específico. Mas eu acho muito bacana e eu entendo que é né, tipo,
muitos deles têm, né? Seja na TV ou seja no rádio, muitos têm. Mas não é o que eu precisei me apegar, não. Eu preciso criar um bordão, eu me cobrar sobre isso, ou uma pressão sobre isso, e também nunca fui pressionado sobre ter um bordão. Não. Fagner? A gente pega dos narradores mais antigos, né? Que a nossa geração pegou tem isso como referência. Caras, né? E sempre vai ser o Fiore, o Osmar, o Zé Silvério. Eu me lembro do jogo do São Paulo contra o Palmeiras, em que o Alex fez aquele gol, deu 2 chapéus e fez o gol. Eu ouvi o jogo, eu estava ouvindo o jogo no rádio com o Zé Silvério narrando. E aí aquele detalhe, né? Quando você ouve pelo rádio, pô, você está valorizando demais o lance. Mas aí na hora que você vê o lance no outro dia na televisão, você fala, poxa vida, e como ele valorizou o gol, que foi muito bonito, foi exatamente aquilo que ele narrou. Então eu acho que detalhes como esse fazem a diferença, e você, como hoje está, deve pensar exatamente dessa forma. Sim, é isso. Por exemplo, quando eu comecei com o meu canal, por exemplo, o que eu comecei fazendo? Eu pegava alguns lances atuais, né? Tipo, teve um jogo ontem, saiu um gol legal, eu clipava o gol, eu narrava o gol e colocava no meu canal. Mas não para praticar mesmo, como prática, eu entendia como prática. E às vezes, né, eu recebi vários comentários sobre isso, que às vezes tinha ficado melhor que a narração original do lance, né? Por exemplo, hoje a gente vê, como disse, transmissões para tudo quanto é lado, né? TV, rádio, tal, rede social. E tem algumas que realmente falta ali uma emoção, né? Ou erra, porque eu já errei várias vezes também, a gente erra alguma coisinha, mas tem coisa que realmente é gritante. Aí falta um pouquinho de, né? Sei lá, ao meu ver, falta um pouquinho de um pouco mais, né? De poder fazer. Não é fazer de qualquer jeito, né? É por isso que a gente entra na criação de novo da narração do gol do time adversário, que é nos campeões da bola também. A gente faz o gol da Ferroviária, logicamente tem uma energia, uma emoção um pouco a mais ali, e o gol do adversário é narrado da mesma forma, entendeu? O Zé também nos dá liberdade para poder fazer, também faz, e eu acho que deve ser feito. Então, você tem que, eu acho que tem que levar a emoção para ela. Você está ali, a comunicação, né, a sua comunicação, na verdade, é importante, principalmente para a sua audiência que está acompanhando. Você não pode tá fazendo as coisas realmente de qualquer jeito. E a gente vê muito isso. Então, o futebol de rádio, talvez, ajuda, porque você está tentando dar emoção a todo lance. Sim. Porque é necessário, porque o sujeito não está vendo o jogo. A todo lance. Ele não está vendo o jogo. Inclusive numa falta mais dura. O cara chegar e dar um carrinho que vai pegar, você vai dar uma emoção no lance na falta que foi cometida. Então, já pega dali. Agora, a gente vê hoje em dia, inclusive na TV, que às vezes entra no assunto do futebol tá chato, que às vezes até a transmissão tá chato. Então. E aí é uma coisa que eu já me perguntei sobre isso, né? Quer dizer, e até me dá elementos para escrever algumas coisas, né? As crônicas que eu escrevo, enfim. Quer dizer, a TV me parece que tornou o futebol mais chato do que ele é. Então, o fato de assistir televisão, embora você tenha a transmissão lá, o cara esteja vendo, isso não significa que ele tenha emoção no jogo, que é uma emoção que o rádio passava porque ele flutuava um pouco pela imaginação do sujeito. Então, a impressão que a gente tem, e quem acompanha futebol há bastante tempo, é que a TV matou ou está matando, entre aspas, a emoção do futebol. Você tem essa mesma impressão? Que por mais que você tenha massificado as transmissões, por mais que tenha aparecido imagens no YouTube, mas o futebol perdeu o encanto. E aí você vê, né, estádios aí, né, exceto os times grandes que jogam, mas os torcedores não vão mais ao estádio, e você tem uma série de coisas que tem. A Ferroviária tem um campo para 20 mil pessoas, só 500 ou 600 vão ao jogo. Sim. Você não acha que passa um pouco por isso? O futebol perdeu a emoção um pouco dentro desse processo? São vários fatores, né, que contribuem para essa situação. Mas falando até sobre a TV, por exemplo, vira e mexe não, todo jogo eu me assisto depois, porque eu me cobro.
Sim. Então, eu também erro. Às vezes eu erro e falo, poxa vida, não acredito que eu errei. Só que para muitas pessoas é imperceptível, mas para mim é. Então eu me cobro que na próxima vez eu não vou errar aquilo. Não vou, né? Vou tentar melhorar. Aqui eu acho que faltou, poderia ter dado um pouco melhor de mim aqui, enfim. Porque às vezes, e é improviso, que acontece. Domingo, né? Domingo foi o jogo. Domingo estava tendo um jogo, foi com o Novo Horizontino. E, tipo, às vezes você tem que estar ligado todo o tempo. Eu tô com o olho no comentarista e o olho aqui na TV que a gente tava fazendo no estúdio. A bola tava com o time aniversário. De repente a bola sai, o Ferroviário toma uma bola e a bola chega no gol, o comentarista tá falando. Que aí você tem que interromper e às vezes se você bobear, você perde o lance. Então, eu sempre deixo claro para eles, né? Ó, acelera aí, né? Acelera. O Coxa, eu falo muito para ele, acelera, então ele já sabe. Então às vezes, hoje ele já olha, Ferroviário tá sem a bola. Pegou a bola, lá vem a Ferroviário. Então já sabe que depois eu vou chamar ele para complementar o raciocínio, mas vai. Que às vezes na TV você perde. Às vezes na TV eu já vi várias vezes perdeu o gol. Perdeu um lance, né? E vai narrar o quê? O replay, né? Entendeu? Então, e um pouco do futebol tá chato é isso aí. Porque às vezes tá falando coisa que é aleatória. Então, coisa que não tem nada a ver com o jogo. Então, porque assim, futebol é emoção. Futebol é emoção. Quando você assiste o jogo de futebol, ele se torna mais lento. Assim, não estou criticando isso. O fato é esse. Né? E aí você não consegue passar uma emoção para o jogo que o jogo precisa ter para ele até ter mais atrativo, até ter mais público. Meu questionamento passa muito por isso. Eu acho que o futebol que a gente conhece está se comparando quase ao futebol dos Estados Unidos, que eles chamam que é o futebol americano. Porque hoje é muito na força, né? Muito hoje não é mais a técnica. A gente não vê mais os jogadores que são aqueles jogadores que fazem um Denner da vida, que sai driblando no meio time, né? Um jogador que leva, que faz... Hoje o futebol é muito na força, né? Hoje para ser um jogador de futebol hoje, logicamente, o jogador tem que ter a técnica, mas se o jogador tiver uma estatura elevada e for um cara que tiver força, o cara vai virar profissional. Esses não tem uma técnica apurada. E a gente vê aí uns jogadores grosseiros, né? Então isso então por isso que são vários fatores que contribuem para o futebol ficar chato. Porque hoje a gente cobra bastante. O Ferroviário tá procurando um camisa 10 clássico. Não acho. Qual time tem um camisa 10 hoje? Não tem. Difícil você achar um camisa 10. O camisa 10 que chama a responsabilidade, que cria jogada. Não tem. E o futebol vai ficando chato por conta disso. Hoje é só bola nos pontos e faz o cara correr pelas pontas. Cruza a bola na área e aí vai disputar. É isso. Então, o futebol fica muito nisso. Então, porque se você prejudica a emoção do jogo, você também atrapalha o narrador. Puxa, muito. E aí fica assim. O cara que vai ser... E aí o talento se sobrepõe na narração. Porque o cara tem que ser bom. E o cara tem que fazer malabarismo pro jogo ficar atrativo para quem tá assistindo. Ou eu estou enganado? Não, tá certo. Porque você tem que fazer de um jogo ruim um jogo que tem emoção. Isso é uma responsabilidade sua. Sim. Ó, por exemplo, a minha preparação pro jogo, né? Lógico, no dia do jogo, uma hora antes você pega a escalação dos times, tá ok. Só que eu me preparo. Então, vamos supor, primeiro, já pega a rodada toda. Pega os últimos jogos, pega os próximos jogos, pega o retrospecto das equipes, confrontos, quando foi que se enfrentou a última vez, quanto foi o jogo, quem fez o gol, várias informações. Sim. Nem todo jogo eu uso, porque dependendo do jogo... Agora, aí entra aquela situação, se o jogo tá mais parado, que é onde você consegue fazer uma informação, mas você tá falando do jogo, você não tá falando de coisa aleatória, né? Tem jogo aí o cara tá falando da novela que vai passar daqui a pouco, vai falar... Silvio Luiz... aquele macarrão da tia lá, o jogo tava rolando lá. Então, você sentado aí na poltrona, tá comendo aquele macarrão, tomando aquele refrigerante. O Silvio Luiz era assim, cara. Entendeu? O jogo ficava ruim e ele entrava na mente do telespectador, né? Mas ainda assim, o Silvio Luiz é folclórico, né? Na verdade, o cara que não narrava gol, né? Que ele não falava gol, né? Ele narrava o gol sem gritar gol, né? Então... E é cada um com a sua característica. Como eu disse, eu me preparo de uma forma que eu acho para mim que é o ideal, o que eu vou conseguir transmitir. Então, como eu disse, eu levo inúmeras informações fora que a gente pega e tal, tudo. E aí entra, que aí você tem o roteiro ali de patrocinador, tem um chamado, tem um comentarista, tem um repórter para você interagir. E aí você tem que estar ali. Então, por exemplo, eu tô narrando aqui, o time tá indo pra ataque, blá, blá, blá. Só que na minha cabeça, eu tô narrando, eu tô falando, a minha boca tá falando, mas a minha cabeça já tá pensando que eu já vou chamar o comentarista pra falar sobre o lance que foi agora há pouco. Sim.
Então, tipo, você tá pensando 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Então, às vezes, eu nem sei o que eu tô falando. Ó, algumas vezes aconteceu, sabe o quê? Já várias vezes já aconteceu. Da gente tá transmitindo, principalmente ano passado no Brasileiro da Série C, como chama a transmissão da Série C do ano passado? DAZN. Nosso futebol. DAZN, nosso futebol. Pensa, no meio do jogo cai a transmissão. Horroroso. No meio do jogo cai a transmissão. E aí? Você tá narrando, a câmera tá te pegando, você tá narrando pro rádio, e aí? Você vai falar assim, agora eu vou ter que parar de narrar porque caiu a transmissão. Não. Aí você começa a inventar. Fulano tá trocando passes aqui. Nisso o Marquinhos já tá correndo, pegando a rádio lá do jogo, lá no YouTube, o jogo contra o Ipiranga, por exemplo. Já pegou a rádio de Erechim, eu já fui improvisando aqui. Se sair um gol lá, ferrou. Você vai ter que improvisar o gol. E aí ele toca a rádio. Aí quantas vezes eu já fiz o quê? Pegar o rádio, colocar aqui. Eu tô ouvindo que o cara tá narrando lá e tô narrando aqui. Quer dizer, eu não sei nem o que eu tô falando, eu só tô falando o que eu tô ouvindo. E você tá improvisando uma relação. Na verdade, improvisando porque você teve que pegar lá o outro e tal. Enfim, improvisando. Você tá narrando, você tá fazendo a narração da narração. Isso. Né? Cara, e aí a primeira vez falei, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas foi automático, aí foi. E nesse ano do Ituano, a gente tava fazendo a Série A2, acabou o primeiro tempo, Que nem esse ano, Alexandre, um abraço, obrigado. Tá aqui hoje, tô acompanhando o Diego, obrigado. Meu empresário. De ter participado com vocês do podcast. Agradecer a Uniara e a você também, ao Fagner. Esse ano a gente tava transmitindo a Série A2, Alexandre. Sim. Acabou o primeiro tempo 1-1, né? Ituano e Ferroviária. E voltou o segundo tempo, voltava a transmissão. Aí eu e o Diego olhando na estatística e de repente saiu o gol do Ituano. A gente narrou o jogo narrou o gol sem ver o gol. Então. Sem saber como foi. Não sabia nem quem tinha feito o gol. Ainda, não tinha informação nem de quem tinha feito o gol. Então, são situações que o pessoal às vezes não faz ideia do que acontece. E essa questão aí da rádio, cara, é dificílimo, porque você tem que estar ouvindo, o cara tá falando e o cara tá narrando rápido também lá, né? Sim, claro. E aí, cara, eu não sei o que eu tô falando, desde o que ele tá falando. E aí teve o jogo, acho que da Série A2, que acho que acabou caindo também, e eu tava aqui, saiu o pênalti pra Ferroviário. Linense, né? Jogo contra o Linense. Acabou. Caiu a internet de quem tava transmitindo o jogo. Aí, e aí eu ouvindo aqui, aí tá o Zé, o Marquinhos e o Carlinhos do meu lado. E eles estavam ouvindo o que eu tava falando, porque eles não tinham, né? Eu ouvindo no rádio. Só que o cara falou assim, ixi, pênalti pra Ferroviária, o cara falou lá. E eu já que e é pênalti pra Ferroviária. E ele já perdeu o pênalti. O pênalti bateu. Querendo bateu pra fora o pênalti. Poxa. E eles na expectativa já deu gritar gol, tive que gritar que foi pra fora o pênalti. Mas são situações que o pessoal realmente não faz ideia. Mas o mundo das narrações, cara, é sensacional. E é algo que... Até hoje eu recebo os convites para fazer o futebol virtual, por exemplo. Todo dia. Mas eu não tenho mais tempo, infelizmente não tenho. Mas é algo que me abriu as portas, né? Que me abriu o caminho, um aprendizado que foi muito legal. E eu usava as vinhetas do rádio lá. Sim. Sabe? Tipo, gol, que felicidade. Sim, aquele toquinho. Eu usava antigas, tudo. Hein? Então o pessoal gostava. Caramba, parece uma transmissão de rádio. Eu levei para lá, mas foi tudo no improviso. Conversamos aqui com o Diego Souza, narrador dos Jogos da Associação Ferroviária de Esportes, membros do Campeões da Bola. Um abraço a toda a equipe. Muito obrigado pela presença, por esse papo incrível sobre narração de jogo de futebol. Obrigado pela sua presença. A Uniara agradece demais. Eu que agradeço, Alexandre, agradeço o Fagner, agradeço a Uniara. Prazer imenso estar aqui, né? Nessa mesa que já passou tantos nomes, né? De qualidade. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. Contar um pouquinho aí da minha história, contar um pouquinho dessa história aí das narrações, que é um mundo, né, muito bacana, e convidar o pessoal aí para acompanhar os Campeões da Bola aí, que estamos lá, né, diariamente aí com o programa e fazendo as transmissões também dos jogos. Então, prazer imenso estar com você, Alexandre, obrigado pelo convite, né, prazer imenso estar aqui mesmo, né, e papo aí super bacana, né, a hora passa rapidinho. Passa rápido, muito obrigado. Eu que agradeço.